Olá, esse vídeo faz parte do projeto integrador da Univesp, do semestre de 2025, e esse é o grupo 17. Nosso tema principal é alfabetização nos anos iniciais, e o título do nosso projeto é De A a Z, Alfabetização numa Perspectiva Inclusiva. Esses são os nomes das integrantes do grupo, e os polos envolvidos são Araras, Piracicaba, Campinas e Montemor. Em resumo, esse vídeo faz parte de uma série de documentos referentes à disciplina do projeto integrador do segundo semestre de 2025. Nosso tema gerador é práticas inclusivas para a alfabetização nos anos iniciais. E nessa forma, nesse projeto, nós pretendemos compreender, discutir e refletir o cotidiano das escolas dentro de uma perspectiva inclusiva. E dentro dos objetivos também, através de uma avaliação diagnóstica, propor uma atividade educacional voltada para a alfabetização, né, que envolva a presença de estudantes da educação especial ou com dificuldades de aprendizagem. Então, de forma introdutória, o nosso projeto, né, ele parte desse tema gerador de práticas inclusivas para a alfabetização nos anos iniciais. E o nosso grupo, por proximidade mesmo, resolveu aplicar a nossa atividade dentro de uma escola do município de Araras, uma escola estadual chamada José Almeto. E dentro dessa escola, nós resolvemos aplicar essa atividade, né, e estudar o cotidiano do primeiro ano A dessa escola. O primeiro ano, né, ele é o primeiro ano dos 3 primeiros que vai acabar aplicando, né, e desenvolvendo a alfabetização nas crianças. E dentro da questão da alfabetização, nós entendemos que é necessário trabalhar a alfabetização atrelado ao conceito de letramento, né? Que, embora sejam conceitos diferentes, eles são conceitos que se complementam. Então, dentro da questão do letramento, nós entendemos ser necessário trabalhar com tipos, gêneros textuais diferentes e com técnicas e métodos também próximos da realidade das crianças, que visem entender a prática de leitura e escrita numa perspectiva mais próxima do cotidiano das crianças, né? Quando eles vão utilizar efetivamente a leitura e a escrita. Dentro da perspectiva inclusiva, dentro dessa sala, nós possuímos uma criança que possui a síndrome do cromossomo X frágil, que aqui no nosso trabalho vocês vão encontrar com as siglas SXF, e serão as necessidades especiais atreladas a essa síndrome que nós iremos tratar nesse trabalho. Então, todo o nosso trabalho é voltado em cima dessa questão de necessidades educacionais específicas relacionadas a essa síndrome. Dos objetivos do trabalho. O objetivo geral é investigar e desenvolver práticas pedagógicas que favoreçam o processo de alfabetização dos alunos do primeiro ano de ensino fundamental da escola em que foi aplicado o projeto, com ênfase nas necessidades de aprendizagem de uma criança com síndrome do cromossomo X frágil. E quais são os objetivos específicos? Compreender o processo de alfabetização e sua relação com o letramento sob perspectiva inclusiva, identificar as principais dificuldades e potencialidades apresentadas pela criança com síndrome do cromossomo X frágil, planejar e aplicar uma atividade pedagógica inclusiva voltada à alfabetização, promover situações de aprendizagem que integrem diferentes gêneros textuais, suportes e métodos, avaliar os resultados da proposta aplicada, observando o impacto das práticas inclusivas no processo de alfabetização. A justificativa do trabalho, ela, no âmbito da relevância social, ela é vista à medida que propõe práticas que favoreçam o direito à educação e qualidade a todos, sem exceção. Do ponto de vista cultural, o projeto valoriza a diversidade humana e reconhece a importância do respeito às diferenças no ambiente escolar. E no âmbito acadêmico, contribui para a formação docente crítica e reflexiva ao articular teoria e prática no enfrentamento dos desafios reais da sala de aula. Já a delimitação do problema, ela gira em torno de uma questão-problema, que seria como desenvolver e aplicar uma atividade pedagógica inclusiva a partir de uma avaliação diagnóstica que contribua efetivamente para a alfabetização de estudantes com dificuldades de aprendizagem ou necessidades educacionais especiais nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, essa questão-problema ela será respondida ao longo do projeto integrador. Aqui temos a base teórica que orienta a nossa intervenção. Partimos de uma concepção de alfabetização que vai além do domínio técnico da escrita, compreendendo-a como prática social e humanizadora. Freire, Vygotsky, Bakhtin e Colello oferecem perspectivas complementares. Freire fala da leitura do mundo, Vygotsky, da mediação, Bakhtin, do diálogo e Colello, da alfabetização com sentido. Esses referenciais juntos fundamentam nossa proposta de alfabetização inclusiva, que reconhece a diferença e aposta na capacidade de todos aprenderem. Bom, em relação à aplicação das disciplinas estudadas, né, na Faculdade de Pedagogia, em relação às utilizadas aqui no projeto integrador, nós resolvemos destacar quatro disciplinas. A primeira seria a relação alfabetização e letramento, a disciplina 1 e a disciplina 2. Nessas duas disciplinas, nós podemos estudar os vários métodos, né, de alfabetização e a escolha de qual método seria mais adequada para cada tipo de dificuldade de aprendizagem encontrada na turma. Nós podemos estudar também as etapas, né, da alfabetização, em que a criança
passa, né, ao longo do seu desenvolvimento de leitura e escrita. E, principalmente, nós pudemos compreender e refletir acerca do que a alfabetização ela é muito mais do que aprender a ler e a escrever, né? Porque o sujeito que ele é alfabetizado, ele aprende a decodificar o seu mundo. Então, é uma forma de dar autonomia ao sujeito para fazer com que ele possa ter a sua própria interpretação acerca do mundo, né? Então, a alfabetização é muito mais do que ler e escrever, só aprender a ler e escrever. É a forma como o sujeito se insere no mundo e pode dar a sua própria interpretação do que ele vivencia. A outra disciplina que a gente considerou importante é a disciplina de didática. Ela nos auxiliou muito no planejamento da aula, na elaboração da atividade e também na avaliação da aprendizagem, entendendo a avaliação como o processo da aprendizagem, não só como o final dela, né? Entendendo que é necessário se avaliar todo o processo e desenvolvimento da aprendizagem. A outra disciplina, educação especial inclusiva, né? A gente não pode deixar de destacar, que foi onde nós entendemos e refletimos, estudamos os fundamentos da educação inclusiva, o conceito de inclusão, normas e direitos fundamentais, políticas públicas voltadas para a inclusão, o desenho universal e os aspectos históricos da educação inclusiva. Foi nessa disciplina também que nós pudemos pensar quais são as práticas mais adequadas para esse público, né, o atendimento educacional especializado, e essa disciplina se mostrou muito importante para a realização desse projeto. A nossa metodologia ela é através do método qualitativo, por levantamentos bibliográficos, exploração do local, análise das necessidades dos alunos, pesquisa de campo e diálogo com os profissionais. Então, no primeiro momento, nós realizamos um contato com a escola para entender o contexto da organização, para entender o funcionamento, entender as necessidades, né? Para auxiliar nesse entendimento, nós realizamos um questionário, onde foi feita uma entrevista juntamente com a professora e ela relatou, né, todas as dificuldades encontradas em sala de aula, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Então, isso facilitou a nossa análise e a nossa elaboração do projeto. Então, nós fizemos um levantamento de dados com todas as informações que a gente tinha, reunimos o nosso grupo para poder entender a atividade que ia ser criada, para poder elaborar a atividade, né? Respeitando os 3 passos da Univesp, que é o ouvir, criar e implementar, né? Depois de ouvir, depois de criar nosso projeto, nós implementamos, fizemos o primeiro teste, né, com a professora, para ela poder analisar se aquela atividade seria viável e ajudaria de alguma forma, né, as crianças. Então, nós pensamos uma atividade interativa, lúdica, inclusiva, onde todas as crianças pudessem participar dessa atividade e que fosse algo novo, algo diferente, que chamasse a atenção, que saísse um pouco da rotina deles, né? Porque aí aumentaria a participação de todos. Fazer o trabalho de prática. O aluno gostou muito das atividades, ele tentou ajudar o tempo inteiro. Ele apresentou algumas dificuldades nas letras, para montar as palavras. Mas os alunos ajudou bastante ele no que pôde, sempre ajuda ele, na sala, tudo. E eles gostaram muito, as outras crianças também da atividade, e deu tudo certo. Essa atividade vai ser sobre celular, tecnologia, tá no teclado. Você conhece celular? Não! O que é celular? Eu vou chamar pra mim escrever cada palavrinha assim, ó, nesse celular, mas a gente vai fazer com a mão, ó. Ó, vou escrever meu nome, ó. B-I-S-A. Aí a gente escreve aqui na outra, tá? Vou chamar o Davi. Vem, Davi. Aí quem tá com o celularzinho, a folha do celularzinho, o que o Davi escrever aqui, a gente vai desenhar.